cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. A corrupção da humanidade. Deus olhou para a terra que havia criado com tanto cuidado, para o homem que havia formado com as próprias mãos e animado com o próprio fôlego, e se arrependeu, não porque havia errado, mas porque o que ele viu era tão distante do que havia planejado, tão corrompido, tão cheio de violência e maldade, que a dor que sentiu foi descrita pela própria Escritura como uma ferida no coração. O Criador do universo, magoado até o fundo pela criatura que mais amava. Para entender o peso dessa cena, você precisa recuar no tempo. Depois que Caim matou Abel e foi embora para a terra de Nod, a humanidade continuou crescendo. Os filhos de Adão e Eva se multiplicaram, gerações foram surgindo, cidades foram sendo construídas, a civilização foi tomando forma. Mas junto com o crescimento populacional, veio algo que ninguém havia conseguido conter, o crescimento do pecado. E chegou um momento na história em que a situação era tão grave que Deus teve que agir de uma forma que o mundo nunca havia visto e nunca mais veria da mesma forma. Nos primeiros séculos depois da criação, a vida humana era radicalmente diferente de tudo que conhecemos hoje. As pessoas viviam por séculos. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Enos viveu 905. Havia tempo de sobra para construir, para aprender, para se multiplicar, e a humanidade fez exatamente isso. Se multiplicou rapidamente sobre a face da terra. Famílias se tornaram clãs, clãs se tornaram povos, e a terra foi sendo habitada por uma multidão crescente de seres humanos que carregavam cada um deles a natureza quebrada herdada do Éden. Então algo aconteceu que a Bíblia descreve de forma enigmática e que gerou debates entre estudiosos por séculos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dessa união nasceram os Nefilins, descritos como homens poderosos, famosos, gigantes em alguns sentidos da palavra. Há diferentes interpretações. Alguns estudiosos entendem que eram anjos decaídos, que ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus. Outros entendem que eram descendentes da linhagem de Sete, os que ainda chamavam o nome do Senhor, que passaram a se misturar com as filhas dos homens sem distinção de caráter ou fé. O que a Bíblia deixa absolutamente claro, independente da interpretação, é o resultado. A corrupção se aprofundou de forma irreversível. As fronteiras que Deus havia estabelecido foram sendo ultrapassadas, os padrões foram sendo derrubados, e a mistura do sagrado com o profano acelerou a deterioração moral da humanidade inteira. E então vem o versículo que mais deveria nos parar. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mau todo o pensamento e propósito do seu coração. Não às vezes, não na maioria das vezes, continuamente, todo o pensamento, todo o propósito. A corrupção não era mais um problema pontual de indivíduos ou grupos isolados, era o estado padrão da humanidade inteira. A maldade havia se tornado a língua materna do coração humano. A Escritura diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não havia um canto da criação que não houvesse sido tocado pela degradação. Não havia uma geração que estivesse levantando o padrão. Era uma corrupção total, sistêmica, profunda, do tipo que não se resolve com reforma, mas com recomeço. E foi exatamente aí que Deus tomou a decisão mais radical da história, até aquele momento. Destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus determinou apagar o que havia criado. O julgamento estava decretado, o dilúvio estava a caminho, e toda a humanidade que havia enchido a terra de violência
estava prestes a encontrar as consequências do caminho que havia escolhido. Mas havia um homem, no meio de toda aquela corrupção, no meio de uma geração que havia abandonado completamente qualquer memória de Deus, havia um único homem que a Bíblia descreve com palavras que se destacam, como uma luz em sala escura. Noé era homem justo e íntegro em sua geração, e Noé andava com Deus. Ele não era perfeito no sentido absoluto, mas num mundo onde o padrão era a maldade contínua, Noé escolhia dia após dia andar com Deus. E essa escolha, que parecia insignificante diante do tamanho da corrupção ao redor, foi o que separou um homem e sua família do julgamento que estava por vir. Aqui está o centro espiritual de toda essa história. O problema da corrupção da humanidade não era político, não era social, não era econômico, era do coração. A Bíblia não diz que a humanidade estava corrompida porque as leis eram ruins ou porque as instituições haviam falhado. Diz que todo pensamento e propósito do coração humano era continuamente mau. A raiz era interna, e é impossível reformar de fora o que está podre por dentro. O que aconteceu nos dias de Noé é um espelho perturbador do que a humanidade é capaz de se tornar quando abandona completamente a referência de Deus. Não de uma hora para outra, nunca de uma hora para outra. A corrupção daquela geração foi o resultado de escolhas acumuladas, de fronteiras ignoradas, de avisos desprezados, de gerações que foram empurrando o padrão moral para baixo até que não havia mais chão para afundar. Cada geração achava que o nível em que estava era o normal. Cada geração normalizava o que a anterior havia introduzido. E assim, devagar, sem que ninguém percebesse o movimento completo, chegou-se a um ponto em que a maldade era contínua e total. Isso deveria nos fazer pensar, não de forma sensacionalista, não com a arrogância de quem se julga melhor do que os contemporâneos de Noé, mas com a sobriedade de quem reconhece que a natureza humana não mudou. O coração humano, sem a transformação que vem de Deus, ainda tende para o mesmo lugar. As formas mudam, os contextos mudam, as tecnologias mudam, mas a dinâmica é a mesma. Quando Deus é removido como referência, o coração humano preenche o espaço vazio com o que ele mesmo produz. E o que ele produz sozinho nunca é suficiente para conter a própria corrupção. A questão que essa história coloca para cada pessoa que a ouve não é: será que o mundo está ruim? Todo mundo já sabe que o mundo está ruim. A questão é: onde você está no meio disso? Você está sendo formado pelo padrão ao redor, normalizando devagar o que antes te incomodava, abaixando o nível da sua vida espiritual, porque é cansativo nadar contra a corrente. Ou você está, como Noé, escolhendo andar com Deus, no meio de uma geração que não quer saber disso. Noé não mudou a geração dele, não converteu o mundo ao redor, mas ele andou com Deus, e essa escolha, feita dia após dia, em meio à pressão de um mundo completamente corrompido, foi suficiente para que Deus dissesse: Este é com quem eu vou recomeçar. Você não precisa salvar o mundo, você precisa andar com Deus no seu mundo, o resto está nas mãos dele. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mau todo o pensamento e propósito do seu coração. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso o magoou em seu coração. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 5-6 e 8. A corrupção era total, o julgamento estava decretado, mas a graça encontrou um homem. E esse homem estava prestes a receber a instrução mais estranha que alguém já recebeu em toda a história: construir um barco gigantesco no meio de um mundo que provavelmente nunca havia visto chuva. Como ele respondeu a isso? O que aconteceu quando as comportas do céu se abriram? E o que Deus fez quando as águas finalmente baixaram? Isso é o que vamos ver no próximo episódio. Porque o dilúvio não é apenas uma história sobre destruição, é uma história sobre recomeço, e sobre o que Deus é capaz de fazer com quem decide, no meio de tudo, continuar andando com Ele. Se essa história tocou algo dentro de você, se você se reconheceu em algum ponto, seja na pressão de nadar contra a corrente,
Seja na pergunta sobre onde você está espiritualmente no meio do mundo ao redor. Escreve aqui nos comentários. Quero ler o que ficou com você. E se você quer continuar nessa jornada, ativa o sino aqui ao lado. Não estou pedindo isso por causa do algoritmo. Estou pedindo porque o próximo episódio vai falar sobre o momento em que Deus fechou a porta da arca. E o que esse detalhe significa para a sua vida hoje.